Em uma noite de maio de 2010, em Nazaré Paulista, São Paulo, um lago aparentemente tranquilo escondeu um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. Mércia Nakashima, uma jovem advogada de 28 anos, desapareceu sem deixar rastros. O que começou como um mistério rapidamente se transformaria em uma história de obsessão, vingança e tragédia. Mércia era uma jovem cheia de vida. Nascida em Guarulhos, São Paulo, ela se formou em Direito e rapidamente construiu uma carreira promissora. Conhecida por sua bondade e determinação, Mércia era descrita como uma mulher forte e dedicada, mas que, como muitos, enfrentava desafios em sua vida pessoal. Ela era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente, sempre disponível para ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Mas por trás desse sorriso havia um relacionamento complicado. Um homem que, no início, parecia ser um parceiro ideal, mas que logo se tornaria o principal suspeito de sua morte. O ex-namorado e também advogado, Misael Bispo de Souza. No dia 23 de maio de 2010, Mércia saiu da casa de seus pais em Guarulhos, dizendo que voltaria logo. Ela nunca mais foi vista com vida. A família, preocupada, começou a ligar, mas seus telefonemas foram ignorados. Pela posição do banco, foi conduzido por ela ou por uma pessoa da mesma altura que Mércia. Quando o carro de Mércia foi encontrado vazio dias depois, o pior começou a se desenhar. Durante dias, familiares, amigos e autoridades procuraram por Mércia. Seu desaparecimento ganhou as manchetes nacionais, com o Brasil inteiro acompanhando a angústia de sua família. Em 11 de junho de 2010, quase 3 semanas após seu desaparecimento, o corpo de Mércia foi encontrado no fundo de um lago em Nazaré Paulista. Ela havia sido morta por afogamento. No entanto, o exame pericial revelou que ela havia sido ferida antes de ser jogada no lago, uma evidência de que sua morte foi resultado de um crime brutal e premeditado. Desde o desaparecimento de Mércia, um nome começou a surgir com frequência nas investigações: Misael Bispo de Souza. Ex-namorado da advogada, Misael era um homem que, a princípio, parecia incapaz de cometer tamanha crueldade. Mas à medida que os dias passavam e as evidências surgiam, ele rapidamente se tornou o principal suspeito de um crime que chocaria o Brasil. Mércia e Misael tiveram um relacionamento que começou com afeto, mas rapidamente passou a ser marcado por possessividade e desentendimentos. Ele, um ex-policial militar e advogado, era conhecido por sua personalidade controladora e por sua incapacidade de lidar com rejeição. Quando o relacionamento chegou ao fim, Misael não aceitou o término e continuou tentando se aproximar de Mércia, mesmo contra a vontade dela. Ela já havia comentado várias vezes com pessoas próximas que ele não aceitava o término. Mércia queria seguir em frente, mas parecia que ele não conseguia deixá-la ir. Para a polícia, os ciúmes de Misael estaria por trás do desaparecimento. Ele é um cara possessivo, muito possessivo. Ele foi um pouco humilhado pelo ouvir pelos e-mails por ela, um pouco desprezado. Ele é calculista e frio. Ele foi tomando o ódio dela nesse tempo todo que eles ficaram separados, mas ao mesmo tempo eu acho que ela tinha um pouco de medo dele. As investigações revelaram que Misael não estava sozinho. Evandro Bezerra da Silva, um vigia e amigo de confiança, foi identificado como um possível cúmplice. Ele teria ajudado Misael a realizar o crime e a ocultar provas. A partir dos depoimentos de Evandro, as autoridades começaram a montar um quadro claro e perturbador do que aconteceu naquela noite. Evandro foi crucial para conectar os pontos. Ele confirmou detalhes que só alguém diretamente envolvido no crime poderia saber. As evidências começaram a apontar para Misael de maneira quase inquestionável. Vestígios de sangue encontrados no carro de Mércia e marcas de luta indicavam que algo violento havia ocorrido. Testemunhas relataram ter visto um carro semelhante ao de Misael nas proximidades do lago, onde o corpo de Mércia foi encontrado.
E, finalmente, a confissão de Evandro Bezerra da Silva forneceu o que faltava: uma narrativa detalhada do crime. O que a polícia encontrou no carro e no local do crime foi consistente com os depoimentos de Evandro. Apesar das evidências crescentes, Misael negou veementemente qualquer envolvimento na morte de Mércia. Em entrevistas, ele alegou ser alvo de perseguição e afirmou que as acusações eram baseadas em conjecturas, não em provas concretas. Misael sempre cooperou com as autoridades. Ele estava confiante de que seria inocentado porque, segundo ele, não havia provas definitivas contra ele. Enquanto Misael tentava manter sua inocência, a polícia aprofundava as investigações. Análises de telefonemas e rastros digitais mostraram que Misael e Evandro estiveram na mesma área na noite do desaparecimento de Mércia. Mais do que isso, movimentações financeiras sugeriam que Evandro havia recebido dinheiro após o crime, o que levantou suspeitas sobre um acordo entre os dois. As evidências até então encontradas pela polícia ajudaram a mapear a sequência de eventos. Era como se tudo estivesse conectado, cada detalhe apontava para Misael. Durante o depoimento de Misael, o caso atingiu um momento de tensão extrema. Sentado diante do delegado responsável, ele foi confrontado com as evidências que o ligavam diretamente ao crime. Mas, em vez de recuar, Misael partiu para o ataque verbal, criando uma atmosfera de confronto que revelou muito mais do que palavras. No final do depoimento, o delegado tinha o que precisava: um retrato claro de um homem que estava se afundando em suas próprias contradições. Misael Bispo de Souza deixou de ser apenas o principal suspeito para se tornar oficialmente acusado do assassinato de Mércia Nakashima. As evidências contra ele eram robustas, e a confissão de Evandro Bezerra da Silva foi a peça final que conectou todos os pontos. Mas enquanto a justiça seguia seu curso, a família de Mércia enfrentava a dolorosa realidade de que nada traria sua filha de volta. No início de fevereiro de 2011, Misael foi preso em uma operação que mobilizou dezenas de policiais e marcou o início de um dos momentos mais aguardados pela família da vítima e por todo o Brasil. Com um mandado de prisão expedido, a polícia monitorava de perto os passos de Misael. Apesar de ele insistir publicamente em sua inocência, suas movimentações indicavam uma tentativa de evitar a captura. Após rastreá-lo por dias, as autoridades finalmente localizaram o ex-policial militar em um endereço no interior de São Paulo. Sem oferecer resistência, Misael se entregou às autoridades. Vestido de forma casual, ele manteve a postura firme, mas sua linguagem corporal denunciava o peso do momento. Enquanto era algemado, ele permaneceu em silêncio, evitando responder às perguntas dos oficiais. A prisão de Misael foi amplamente noticiada, gerando alívio para a família de Mércia e um misto de indignação e curiosidade na opinião pública. Após sua prisão, Misael foi levado para a delegacia, onde enfrentaria os primeiros interrogatórios oficiais desde que as evidências contra ele se tornaram públicas. Sua postura fria e calculada apenas aumentou as especulações sobre sua culpa, enquanto os promotores se preparavam para construir uma denúncia sólida contra o ex-policial. Apesar da pressão e das evidências contra ele, Misael continuou a negar qualquer envolvimento no crime. Em entrevistas posteriores, ele acusou as autoridades de perseguição e afirmou que era vítima de uma armação. Com Misael sob custódia, os promotores começaram a montar um caso que seria centralizado em evidências físicas, depoimentos e na confissão de seu cúmplice, Evandro Bezerra da Silva. A cadeia de eventos que levou à morte de Mércia começava a se encaixar, e a narrativa do crime ganhava contornos cada vez mais claros. A prisão de Misael Bispo de Souza marcou o início do fim para um homem que tentou se esquivar da justiça, mas não conseguiu escapar do peso de suas ações. Enquanto ele aguardava seu julgamento, a memória de Mércia continuava viva na luta de sua família e no coração de um país que exigia respostas. O julgamento de Misael Bispo foi um dos mais acompanhados da história recente do Brasil. As emoções estavam à flor da pele, com depoimentos que revelavam os detalhes macabros do crime.
Evandro confessou ter ajudado Misael, detalhando como Mércia foi sequestrada, baleada e jogada no lago. Misael foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato de Mércia Nakashima. Evandro Bezerra foi condenado a 17 anos de prisão. As condenações trouxeram alívio para a família, mas a dor da perda permanece. O caso de Mércia é um símbolo da luta contra o feminicídio e a violência contra a mulher no Brasil, destacando a importância de reconhecer sinais de abuso e buscar ajuda antes que seja tarde demais.